Conhecido como o cara mais inteligente de todos os tempos, Albert Einstein divide, né, com nós meros mortais a sua perspectiva sobre o que é a felicidade. No ano de 1922, durante uma entrevista, uma visita ao Japão, foi registrada algumas reflexões pessoais sobre a felicidade e bem-estar. Cid. E aí o Einstein, ele escreveu a seguinte frase, né? Que aí uma vida calma e modesta, ela traz mais felicidade do que a busca pelo sucesso com constante inquietação. Ela é uma frase aí para uma profunda reflexão e uma possível crise existencial também, né? E aí vamos lá, ele não estava fazendo poesia ali quando ele traz isso, né? Ele estava entendendo aí esse caos moderno, esse mal-estar que estava acontecendo, e aí ele tratou de trazer, eu acho que muito aí do exemplo, né, do contexto dele, essa situação para ser discutida, que a gente vive num ritmo tão acelerado, né, tão obcecado por bater meta, por atingir resultado, por ser reconhecido, né, que a gente esquece muitas vezes aí o básico, né? A corrida dos ratos. A corrida do rato. Essa frase pega, né? A gente tem que viver bem, mas não é viver com pressa, né? É como se fosse, olha lá que poético, aproveitar o presente, né? Viver o momento presente. Então, assim, Rafa, né? Enquanto psicólogo, eu vejo que muitas pessoas, né? Elas chegaram exatamente aonde elas queriam profissionalmente. Só que aí elas não conseguem dormir sem remédio, né? São pessoas que acabam se perdendo da sua própria história, enquanto acabam correndo atrás desse ideal, a famosa corrida pelos ratos, né? E aí é por conta disso que aí eu acho que o Einstein trouxe essa frase, né? Que aí a vida calma e modesta, ela traz mais felicidade do que essa vida corrida. Tem uma frase do Jim Carrey que ele fala isso, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse dinheiro, fama, né? Chegasse, conseguisse todas as posses que sempre sonhou para descobrir que não é o caminho para o sentido da vida, né? Eu vi até um outro vídeo falando sobre o Jim Carrey, foi esse cara do Friends, né? Que morreu recentemente, acho que ele tomou cetamina, algo assim, né? E interessante é isso. O legal, como é que o Einstein, né? Essa questão dele foi um episódio que ocorreu no hotel, né? Ao ser abordado por um mensageiro, ele optou por compartilhar mensagens sobre o que significa viver de forma plena, ao invés de oferecer dinheiro como gratificação. Isso ficou meio famoso isso. Então, assim, na cabeça do Einstein, isso tem mais valor do que dinheiro, né? As reflexões sobre a vida, você tentar dar um sentido mais pleno à vida, ao invés de você ficar simplesmente correndo atrás de dinheiro, atrás de provação, atrás de demandas que a sociedade impõe, né? Cid? A vida tem que ter um sentido mais pleno para você. Ela tem que fazer sentido no final do dia. Não pode ser simplesmente eu tenho que aumentar minha conta bancária. Né? É como se a gente depositasse aí uma felicidade em algo externo, né? Um cargo aí que ele seja bem visto socialmente, um relacionamento teoricamente de uma forma padrão, né? Aquilo que a sociedade espera. Só que aí ficar dependendo desses fatores aí, a gente acaba muitas vezes aí adoecendo, né? É algo que para algumas pessoas elas não vão encontrar esse significado de felicidade. É como se fosse uma receita pronta, né? Faz isso, faz aquilo e aí vai ter essa felicidade. E aí muitas crises existenciais vêm não é da falta de coisas, né? Ou na falta desses status, mas é na falta de sentido para o sujeito, né? O sentido individual. E aí é como se ele tivesse tudo, mas um sentimento de que ele não tem nada, né? Porque acumular
cargos, acumular bens, né, ser visto socialmente, não vai resolver o teu vazio de existência, né? Então, a Sim. importância do sujeito olhar para si e não para aquilo que já está posto, principalmente como padrões, né? Muitas vezes eu me pego, né, eu mesmo, né? Eu acho que você também deve se pegar nesse momento, né, de reflexão durante o dia, de que você tem que pagar conta, que você tem que trabalhar mais, que você tem que produzir mais, né? E a gente pode, involuntariamente, acabar caindo nesse abismo de que a vida é isso, de que você tem que fazer só isso. E aí você não pensa mais em distrações, as distrações passam a ser vistas como coisas ruins, né? Quando eu falo distrações, eu falo no sentido de hobby, de lazer, de dar atenção a coisas que não têm uma utilidade especificamente, né? Cuidar de planta, fazer um desenho, assistir uma série, faz isso sem culpa, né? E conversar com uma pessoa que está a fim de conversar, que você não conversa há muito tempo, com um amigo, dar uma volta, passear, né? Olhar para essas outras camadas da vida, né, Cid? Que a vida ela é muito extensa, muito profunda, ela pode ser, né? Ela te dá vazão para isso. E se você se torna uma pessoa rasa, né, que se limita, né, a traduzir a felicidade como posse, como conquistas, você certamente vai se sentir achatado, né? Vai se sentir vazio, como se a vida ela fosse uma corrida, né, de conquistas o tempo todo, né? E aí são coisas simples, né? Às vezes o movimento ele basta ser pequeno para trazer essa sensação aí, né, de felicidade, de bem-estar. É o caminhar, se ouvir mais, prestar atenção nos seus Uhum. pensamentos, né? Se desconectar um pouco aí das redes sociais, esse efeito comparativo que aí acaba acontecendo. Então, são pequenas práticas que a gente pode ter no nosso dia a dia para ter esse sentido de felicidade, né? Ela não é algo pronto, ela não é algo aí que tem uma receita, a gente que vai ter que se entender nesse mundo, né? É a nossa relação com o mundo que vai trazer esse significado. Então, se for uma relação vazia, só de busca por status ou busca pelo aquilo que é do outro, de fato vai chegar um momento aí que tu não vai se sentir realizado, né? E aí é o que a gente escuta muito, né? E aí pessoas com alto poder aquisitivo, né? Que aí teoricamente conseguem comprar tudo e tem tudo, elas não são felizes, né? Então, olha o É. quanto que isso é individual e subjetivo, esse Existe certo significado. preconceito em relação a isso, né? Que como se fosse normalizado, normatizado, que para você ser feliz você tem que ter bens, né? E aí as pessoas chegam lá e falam, pô, não aconteceu isso. Então, será que eu que estou errando em algum ponto? Eu tenho que ter mais? E não é isso, né? A vida ela tem muitas camadas, camadas de conexão com a natureza, conexão com a espiritualidade, com você mesmo, conexão com a família. Então, existem várias possibilidades que vão suprir esse sentido de vazio existencial, né, Cid? De maneira geral, então, a gente pode entender, né, que aí dentro de um terreno biológico, afetivo e até comportamental, ele dá sustento para essa felicidade, né? Que seria esse se conectar consigo mesmo, se conectar com os outros, esse viver de maneira presente os nossos dias, né? Um movimento Uhum. que eu sempre converso com os meus clientes é esse movimento aí de ter gratidão pelos pequenos passos, pelas pequenas conquistas, pelos pequenos acontecimentos que vão acontecendo ao nosso redor. É o se conhecer, né? É entender que tu fez um movimento para ti e ele trouxe resultado. É Uhum. entender que tá na tua mão essa busca e ela não é algo impossível, né? Só que esse significado que ele tem que ser trabalhado, ele não é algo pronto. Ele é algo subjetivo que o sujeito vai se descobrir nessa relação. É, Então, são pequenos momentos que a gente pode entender que compõem essa questão da felicidade, né? Não é um estado linear
lugar, que aí tu vira uma chave, aperta um botão e tu vai ser feliz. Afinal de contas, a gente é reflexo desse mundo, das coisas que vão acontecendo, e a gente precisa lidar com eles, e nem todo momento vai ser gostoso, né? Para finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão que o Sartre, ele fala que a gente tem que ser engajado, né? Ele usa até o termo politicamente engajado, mas o termo político que ele quer dizer é engajado na vida, né? A gente tem que querer assumir responsabilidades sobre as coisas que acontecem à nossa volta, né? E esse vazio existencial, ele acontece muito por conta disso, porque a gente não se engaja nas coisas, a gente só assume algumas partes que são interessantes, que são essas, né? De rendimento, de ganhar mais, de ter posses, e isso não preenche, porque a gente precisa se engajar em mais coisas, né? Então, o vídeo de hoje era isso, é para a gente refletir sobre o que é felicidade, né? Essa foi a visão do Einstein, para a gente dar uma desacelerada e refletir mais sobre a vida e repensar sobre essa questão de que a posse se traduz em felicidade, né? Para você que está assistindo a gente, dá uma força aqui para o canal, se inscreve, a gente está com essa meta inicial de 100 inscritos, curte o vídeo se você gostou e comenta aqui para a gente debater qual é a sua visão de felicidade e o que você pensa a respeito dessa questão que o Einstein disse. Era isso então, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Valeu.